o que é o campo elétrico? Deixa eu explicar o conceito de campo na física primeiro. Olha, o planeta Terra cria ao seu redor uma região onde qualquer coisa colocada nessa região, ela vai ser atraída pela Terra. Essa região é chamada de campo gravitacional. Campo gravitacional. É uma região ao redor da Terra onde qualquer coisa nessa região vai ser atraída com uma força por causa desse campo gravitacional. Muito bem, se eu tiver um pedaço de ímã, um ímã cria ao seu redor uma coisa que a gente chama de campo magnético. Então, se eu tiver um objeto metálico dentro desse campo magnético, vai sofrer uma atração ou repulsão desse ímã por causa do campo magnético, ok? Então é isso. O conceito de campo elétrico é mais ou menos isso, né? É isso. Então, essa carga Q presente no espaço cria ao seu redor uma região onde se manifesta campos elétricos nessa região quando ocupados por outras cargas elétricas, ok? Ó, de novo, ó. Cargas elétricas criam campos, tá bom? Então, cargas elétricas criam campos elétricos e cargas elétricas sentem forças elétricas, tá bom? Então, cargas elétricas criam campos e sentem forças. Então, olha só, essa carga aqui, ela cria um campo. Se eu colocar nessa região, tá? Aqui, por exemplo, se eu colocar uma outra carga aqui, essa carga vai sentir a força elétrica nesse ponto. Então, esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto P, tá bom? Agora, vamos ler um pouquinho aqui do enunciado. Ó, existe uma região de influência da carga Q, onde qualquer carga de prova Qzinho nela colocada estará sujeita à ação de uma força de origem elétrica. Essa região é chamada de campo elétrico, ok? Então, primeiro a diferença entre Qzão e Qzinho. Então, para fins didáticos, geralmente se representa Qzão, carga que cria o campo, e Qzinho, as cargas que sentem essa força quando colocada num campo. Daí chama carga de prova, ela prova que ali existe um campo, tá bom? E o campo é representado pela letra E. A partir de agora, a letra E representa campo elétrico. Então, campo elétrico é a letra I. Vamos tentar entender essa parada do campo elétrico, né? O que é analisar o campo elétrico? É estudar o comportamento da eletricidade na região onde tem uma carga elétrica, né? Então, uma outra definição de campo elétrico intuitiva é a seguinte: se aqui eu tenho uma carga elétrica, né, positiva, e aqui nesse ponto aqui eu tenho um campo elétrico, então no ponto P eu tenho um campo elétrico. A ideia é o seguinte: se aqui tem um campo elétrico e esse campo for ocupado por uma carga elétrica, como essa carga vai se comportar, ok? Então, por isso que é importante saber que o campo elétrico é um vetor. O que é um vetor? Então, bora lá. Eu preparei uma aula, ou você pesquisa aí depois em outros canais, grandezas vetoriais e grandezas escalares. Então, na física, tudo que você pode medir, né, quantificar com um número, é chamado de grandeza. Grandeza física, grandeza matemática. Determinadas grandezas,
elas precisam apenas de um módulo, né, de um valor numérico e de uma unidade. Não? Por exemplo, então, eu tenho aqui massa. Então, se alguém fala assim, eu quero 3 kg de carne, o cara não precisa de nenhuma informação mais para isso. Então, a massa é uma grandeza escalar. Escalar. Obedece uma escala, né? Então, essa aula vai durar 10 minutos. Então, o tempo é uma grandeza escalar, ok? Hoje está fazendo 20 graus Celsius. Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Ok? Então, o que eu preciso numa grandeza escalar? De um módulo, um número, um valor que representa, um valor numérico, uma intensidade, e de uma unidade. Ok? Agora, na física, tem certas grandezas que precisam de mais informações. Eu vou dar um exemplo. Então, eu quero aplicar uma força aqui nesse bloco. Bom, essa força que eu vou aplicar nesse bloco é uma força horizontal? É uma força vertical? É uma força horizontal para esquerda, né, ó, da direita para a esquerda? É uma força da esquerda para a direita? É uma horizontal de cima para baixo? Então, todas as grandezas na física que precisam de mais informações são chamadas de grandezas vetoriais, né? Então, por exemplo, ó, a força precisa de um valor numérico, por exemplo, 10 newtons. A força precisa de uma direção, que você indique a direção. Vai ser a direção horizontal, por exemplo. Horizontal. E a força precisa de um sentido. Sentido, que sentido? Para a direita, por exemplo. Tá bom? Então, algumas grandezas físicas são vetores. Então, a força é um vetor. A velocidade é um vetor, você precisa saber em que direção o carro está indo, em que sentido o carro está indo. A aceleração é um vetor e o campo elétrico é um vetor, ok? Então, o campo elétrico, para começar, é uma grandeza vetorial. Você pode até anotar assim, ó, o campo elétrico é um vetor, tá bom? A palavra vetor significa aquilo que leva. Muito bem. Quais as características do vetor campo elétrico? Então tem que ter 3 coisas, né? Módulo, direção e sentido. Módulo é o valor numérico, tá bom? Então, por exemplo, para eu calcular o campo elétrico, eu preciso saber a força e a carguinha colocada no campo. Isso aqui é a fórmula que calcula o vetor campo elétrico. Ok? Geralmente, os cientistas, nas notações, põem uma flechinha na frente das unidades que são vetores. Ok? Então, o vetor campo elétrico é dado por essa fórmula aqui. A parte numérica é dada por isso aqui. Eu tenho uma carga Q que cria um campo. Nesse ponto aqui, eu quero calcular o campo elétrico criado por essa carga nesse ponto. Bom, eu sei que nesse ponto, quando eu coloquei uma carga de 2 coulombs, essa carga sofreu a ação de uma força de 10 newtons. Então, qual foi o valor do campo? Eu calculo o módulo, o valor do campo, com essa fórmula aqui, né? No caso seria assim, o campo igual 10, que foi a força, carga, que foi a quantidade de coulomb colocada. Então eu digo que nesse ponto o campo elétrico é de 5 newtons por coulomb. Ó, newton, coulomb. Então o campo foi de 5 newton por coulomb. Só que o campo elétrico é um vetor, então eu preciso saber para onde é que esse campo tem direção e tem sentido, né? Então, direção do campo. Vai uma dica para a gente dar uma memorizada.
A direção do campo elétrico é sempre a mesma da força. Cuidado, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que é direção? Muitas vezes a gente fala assim, ó, você viu que direção o carro passou? Aí você fala, o carro passou para a direita, o carro passou para a esquerda. Que direção eu devo seguir? Segue em frente, segue à esquerda, segue à direita. Isso é um conceito fisicamente errado. Ok? Direção é assim, ó. Essa semirreta tá em que direção? Horizontal. E essa? Vertical, né? Que direção é essa? Tá inclinada. Tá na diagonal, né? Isso é direção. Agora, se eu colocar aqui uma especificação, aí sim, ó. Sentido esquerda para direita. Qual o sentido dessa aqui, ó? Para cima. E qual é a direção? Vertical, né? Aqui, ó, qual é a direção? Vertical. Sentido para baixo, né? Bom, agora quando eu tenho uma reta, às vezes a gente precisa de mais algumas informações, né? Ó, qual é a direção dessa reta? A mesma da reta AB. Então, pelos pontos A e B, passo uma reta infinita, onde a direção dessa reta que eu desenhei é a mesma da reta B. Sentido, poderia dizer assim, que o sentido é de A para B. Tá claro? Direção e sentido? É isso, tá bom? O sentido do campo elétrico vai depender da carga colocada no campo. Ó, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso com outras informações que vão completar essa aula. Mas a princípio é assim, ó. Se a carga Qzinho, que é a carga colocada no campo, tá? Qzinho, carga colocada no campo. Qzão, carga que cria o campo. Se a carga colocada no campo for positiva, se ela for positiva, maior que zero, então se ela for positiva, o campo e a força terão mesmo sentido. Tá? Isso aqui são duas coisas, né? Está no plural. Campo e força têm mesmo sentido. Ok? Então eu estou analisando, fazendo um problema qualquer. Eu sei que no ponto P tem um campo elétrico, vai ser colocada uma carga e vai surgir aqui uma força. Se essa carga colocada for positivo, campo e força terão o mesmo sentido, né? Se a força está para a direita, o campo é para a direita. Se eu souber que o campo é para a direita, a força é para a direita, tá bom? Uma dessas informações vai ser dada, é claro, ou a força ou o campo. Bom, se a carga colocada no campo for negativa, for menor que zero, aí o vetor campo e o vetor força terão sentido contrário. Então, se num determinado ponto, no ponto P, tem um campo elétrico e é colocada uma carga, no caso uma carga agora negativa, e a força surgir para a direita, é porque o campo é para a esquerda. Ok? Pessoal, fazendo uma conclusão dessa aula, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, é um vetor, é um valor que surge numa região onde tenha uma carga elétrica, né, anteriormente. Então, a carga que cria o campo é representada pelo Qzão, a carga colocada no campo é o Qzinho, ela sofre a ação de uma força devido à presença do campo elétrico. Esse campo elétrico é numericamente igual à força dividida pela carga, que é o Qzinho, colocada nesse ponto. Ok? Então, E é igual a F sobre Qzinho. Esse é o módulo do campo. Mas o campo é um vetor. Então, a gente precisa saber a direção desse campo e precisa saber o sentido desse campo. Tudo isso é uma noção de como cargas elétricas se comportam na presença de outras cargas elétricas. Essa é a ideia do campo elétrico. Ok? É isso aí.